nossos dons, mas pelo nosso caráter diante de Deus. Em Mateus, no capítulo 7, verso 21, diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e nós estamos aqui na 8ª lição a respeito de discipulado. Nós já falamos aqui sobre vários assuntos, né? Já temos 7 lições sobre discipulado e temos, como já falamos sempre nos outros vídeos, uma outra série de estudos, né? Temos uma série sobre família, temos uma série sobre seitas, religiões e heresias, temos uma série a respeito de discipulado e temos também mensagens evangelísticas, mensagens de consolo, mensagens do coração do Pai para o coração da igreja. E hoje, queridos, nós nesse 8º estudo da série Discipulado, o tema é: eu preciso fazer parte de uma igreja? Eu preciso fazer parte da igreja? E eu quero ler aqui com os queridos Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20, que diz assim: E tendo Jesus chegados às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dize os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe então Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E o último versículo 20 diz: Então ordenou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Então, queridos, meu querido e amado irmão, o estudo de hoje é sobre igreja, né? E a principal pergunta a ser feita é: posso seguir a Jesus? Posso ser um cristão sem participar da igreja, né? Ser um crente de casa, sem pastor, sem uma denominação, sem uma igreja estruturada em si? E eu quero logo lhe dizer, né, que a resposta é não. Ao se tornar um discípulo de Jesus, meu amado, minha amada, você passa a fazer parte da família de Deus, ganhando um novo pai e também novos irmãos. Depois você pode ler Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22. Eu não leio porque senão o vídeo fica muito comprido, tá bom, queridos? E diz o seguinte: se a igreja, amados, se a igreja não fosse necessária, coloque isso na tua cabeça, se a igreja não fosse necessária, Deus não a teria criado. Deus não é maluco, Deus não é menino, Deus não é ingênuo. Como é que ele vai criar uma coisa se não fosse necessário? Tá entendendo? Então, não teria criado. Então, preste atenção. Ninguém como Deus conhece mais que as nossas necessidades. Portanto, ele criou a família e a igreja para o nosso próprio benefício. A pergunta que você deve fazer é outra, né? Não, eu preciso fazer parte da igreja. Não, a pergunta não é essa que você tem que fazer. A pergunta que você deve fazer é outra. De qual igreja devo fazer parte? Né? É essa a pergunta. Com tantas igrejas hoje, a qual eu devo me filiar? As 3 marcas da igreja verdadeira são essas. Primeiro, ela tem a pregação fiel da Bíblia. Ela tem a correta administração dos seus sacramentos, ou seja, ela pratica o batismo e a ceia do Senhor. E a aplicação da disciplina eclesiástica conforme
a palavra de Deus. Então, esses são os indícios de uma igreja adequada, de uma igreja equilibrada, tá? Então, queridos, a igreja, segundo Jesus, como é que ela é? Há uma dupla aplicação bíblica no uso do termo igreja, né? Sentido universal. A igreja no sentido universal, né? Não aquela do Bispo Macedo, né? Mas universal no sentido do mundo, né? Conforme está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu vou tentar ler aqui esse texto. Efésios 1, 22 e 23. Diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é seu corpo, completamente daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Né? Então, e sentido também restrito, amados. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim: A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que têm lugar, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Então, hoje o termo igreja pode significar também um santuário, um templo, né? Uma instituição eclesiástica ou um ramo denominacional. Conforme o texto básico de Mateus 16, 18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? A palavra aqui, ou seja, igreja, no grego, eclésia, no grego significa literalmente chamados para fora, é, portanto, a reunião, amados, daqueles que foram convocados por Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim a palavra de Deus: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus, através do registro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20, nos oferece mais alguns detalhes sobre a igreja. E nós precisamos entender esses detalhes. Então, a igreja é de origem divina, amados. É o próprio Jesus quem afirma: edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Tá? Então, Jesus quem afirma: edificarei. A igreja é fruto da ação ativa e direta de Jesus. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue, está em Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz assim a palavra de Deus: Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito adquiriu com o seu próprio sangue. Então, a igreja foi adquirida com o próprio sangue de Jesus. A igreja, amados, ela é propriedade de Jesus. Não é de pastor, não é de convenção, não é de apóstolo, não é de bispo, não é de querubim. Então, se algum pastor ele diz: a igreja é minha, o que eu te aconselho: a igreja é minha, foi eu que construí, tem meu dinheiro e tal, o prédio é meu. O que eu te aconselho é que você vá para uma igreja séria, porque infelizmente isso não é papel de uma igreja séria. A igreja pertence a Cristo. O prédio, a estrutura pode ter donos, mas por ser dono do prédio, onde o povo de Deus, que é a igreja, está reunido, não faz daquela pessoa dono da igreja. Ok? Então, Jesus, Cristo, ele usa o pronome possessivo: edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus. Né? Não é de bispo, querubim, apóstolo, arcanjo, serafim. Né? Não é não. A igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus por criação e por resgate. Ele criou e ele resgatou com o seu sangue. Quando Pedro ele foi interrogado por Jesus,
A recomendação tríplice, amados, foi a seguinte: apacenta os meus cordeiros, pastoreai as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Ou seja, as ovelhas são de Cristo, né? A ênfase de Jesus, amados, é de que os cordeiros e as ovelhas são suas. Nenhuma pessoa ou instituição tem o direito de se apropriar das ovelhas de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, está na Bíblia, a fim de redimirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está em Tito, capítulo 2, versículo 14. A ênfase de Paulo é um povo exclusivo de Jesus. Deu para entender? Outra coisa, a igreja é constituída por todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Assim como Pedro recebeu a revelação de Deus, dizendo que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Versículo 16, qualquer pessoa, para se integrar à igreja, precisa também dessa revelação acerca de quem é Jesus. É o próprio Pedro quem diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de me oferecer de sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Essa revelação, meus amados, de quem é Jesus é um presente imerecido chamado graça, que Deus, de uma forma soberana, dá ao homem. Mateus capítulo 11, versículos 25 ao 27 e João capítulo 1, versículo 13. A igreja, amados, ela é indestrutível. Nós temos mais de 2000 anos de existência. Impérios, reis e demais pessoas endemoniadas tentaram destruir a igreja de Cristo. E ainda tentam destruir a igreja de Cristo. Existe hoje um site de igreja perseguida, que ainda há países, continentes onde a igreja ainda é perseguida, mas ela nunca será destruída. A igreja de Jesus, glória a Deus, é indestruível. Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada poderá, meu amado, destruir ou prevalecer contra a igreja de Jesus. As portas do inferno indicam que nem mesmo a morte poderá destruir o povo de Deus. Se assim não for, amados, se assim não for, os imperadores, romanos já teriam destruído a igreja no primeiro século da sua existência. E nós vemos essa tentativa, a palavra fala sobre essa perseguição em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Nada poderá deter o avanço e o crescimento da igreja de Jesus Cristo. A igreja também ela é composta de uma autoridade espiritual. Jesus afirma: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Versículo 19. A igreja de Jesus, meus amados, exerce autoridade espiritual sobre os seus membros, disciplinando-os e corrigindo espiritualmente. O fundamento da autoridade está na palavra de Deus, norma de fé e prática do cristão e da igreja. É por isso que os reformadores defenderam a separação da igreja do Estado. O governo que a igreja exerce sobre os seus membros é de natureza espiritual. Precisamos entender isso. Tem pessoas que são disciplinadas na igreja e levam o caso para a justiça comum, processando igreja, processando pastores. São pessoas que nunca nasceram de novo. São pessoas que nunca se converteram na realidade. Aceite a disciplina da sua igreja. E se você não aceitou, pelo menos tente concordar. Veja o prazo que a disciplina
lhe foi dada, permaneça nela até a conclusão e quando terminar, peça a benção ao seu pastor e, for o caso, vá para uma outra denominação. Te aconselho também a não ficar pulando de igreja em igreja, queridos. Eu outro dia estava ministrando e falando que tem crente que tem 5 anos de crente já passou por 200 igrejas, porque para ele nenhuma igreja presta, né? E infelizmente a minha concepção é de que quem não presta é ele. Porque hoje as pessoas estão vivendo o evangelho do mimimi, né? No trabalho o patrão pisa no pescoço, ninguém fala nada com medo de demitir, né? E acontece. Bandido pega na rua, dá bordoada, bate na cara, ninguém fala nada. Mas na igreja todo mundo é bonequinho de louça. O pastor não pode falar nada, não pode exortar nada, que todo mundo fica bicudo, inchado que nem ao peixe baiacu, e vai para outra igreja sem o mínimo da satisfação, nem sequer ao pastor da igreja. Então cuidado em nome de Jesus. Se for para sair da igreja, saia debaixo da bênção do Senhor Jesus. Outra coisa são as denominações evangélicas que existem no nosso país, o Brasil. Após tentativas, amados, frustradas de franceses e holandeses, foi através das missões denominacionais procedentes de igrejas norte-americanas que a fé evangélica chegou ao Brasil, como os congregacionais em 1855, os presbiterianos em 1859, os metodistas em 1867, os batistas em 1871, e estas denominações são chamadas atualmente de igrejas históricas, né? Distinguindo-se das igrejas pentecostais, como Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Atualmente há inúmeras igrejas ou ministérios autônomos que são classificados como denominações neopentecostais. Ou seja, são igrejas abertas por um pastor, não pertencem a uma denominação, não pertencem a um grupo, são igrejas independentes, são chamadas igrejas neopentecostais. A igreja presbiteriana destaca-se como uma denominação de origem mais antiga aqui no Brasil, pois nasceu durante o movimento da Reforma Protestante, século XVI, na Europa, sob a liderança de João Calvino e John Knox. Chama-se presbiteriana devido à sua forma de governo eclesiástico, né, na qual a liderança da igreja local é atribuída de um conselho de presbíteros ou ancião. Tal ideia foi extraída da Bíblia, né, ali de Êxodo 18, 13 ao 27, Atos 14, 23, e também 20, 28, e 1 Pedro 5, versículo 1 ao versículo 4. Então, todas as doutrinas bíblicas aceitas pelos evangélicos, pelos batistas, estão resumidos na declaração de fé, que é um documento expedido pelos batistas brasileiros, e esse documento também se assemelha muito às denominações da Assembleia de Deus. Hoje, no Brasil, as denominações as maiores, a Assembleia de Deus, a Quadrangular do Reino de Deus, né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, e entre as mais conservadoras e mais tradicionais são os batistas da Convenção Batista Brasileira, da qual faço parte, tá bom? Então, queridos, é interessante você fazer parte de uma igreja, é interessante você, talvez você tenha aceitado Jesus numa praça, numa casa de recuperação, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, mas é interessante você ter uma igreja, ter uma cobertura espiritual, né? E fazer aquela aceitação de fé publicamente na igreja, no culto, né? Se apresentar e ali ser discipulado, ser batizado, se envolver com a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E também ser útil para o reino de Deus. Sim, é necessário você fazer parte de uma igreja evangélica. O rito, queridos, ou melhor, o rio, ele é habitat natural dos peixes, não é verdade? Ali há peixe de várias cores, tamanhos e habilidades, mas todos são de uma mesma espécie. A igreja de Deus é como um rio que reúne aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Então, ser presbiteriano, batista, assembleano, né, é apenas fazer parte de um cardume. Todos são
na verdade, de uma mesma espécie. Todos são peixes, tá? E todo peixe ele precisa de um mar, ele precisa de um aquário, né, onde ali ele estará no seu habitat natural. Então, hoje nós, infelizmente, temos o movimento dos desigrejados, que são crentes que se decepcionaram aí com algumas coisas, com alguns desmandos, com algumas doutrinas, com alguns líderes, e preferem hoje congregar em casa. Como eu já disse em outros vídeos, eu vou fazer 31 anos de evangelho. E quando eu me converti, o meu foco, né, eu tinha 17 anos apenas, eu disse, eu não vou olhar para o homem. Eu não vou olhar para a placa de igreja. Porque eu sei que o homem falha, líderes de placa de igreja falham, mas aquele que morreu por mim nunca falhou e nunca falhará, porque ele vive e vive para sempre. Então, queridos, se você for procurar defeito nos batistas, presbiterianos, metodistas, assembleano e não sei quantas outras igrejas aí, você vai achar, né? Você vai achar. Se você procurar falha, você vai achar. Houve falha no ministério terreno de Jesus, né? Você viu que Pedro negou Jesus, você viu que Judas traiu Jesus, você viu que havia picuinhas entre os discípulos, né? De um querer ser maior do que o outro. No ministério de Jesus, por que não vai haver aqui e agora? Então, foque os seus olhos no Redentor, naquele que é Senhor e Salvador de sua vida. Cumpra o que a palavra de Deus manda. Se converta, se santifique, seja batizado e participe da ceia do Senhor até que ele venha, ok? Este foi o seu 8º vídeo sobre discipulado com o tema Eu preciso participar de uma igreja? Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal Graça Abundante. Qualquer dúvida ou comentário a respeito desse e de outros vídeos, deixa aqui na descrição do seu vídeo, ok? Se você foi abençoado com esse estudo, compartilhe, peça aos seus contatos para se inscrever no nosso canal. Shalom, shalom, queridos, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Se você quiser, está aberto a oportunidade para você, na descrição desse vídeo, também sugerir o próximo tema da série Discipulados. Deus abençoe, shalom, shalom, e até o próximo vídeo no nosso canal Graça Abundante.